Bom dia, pessoal. Bem-vindo à nossa primeira aula de ciência da computação, certo? Aula de número 1. Vamos falar sobre o sistema operacional. O que é um sistema operacional, como é que ele funciona, quais os diferentes tipos de sistemas operacionais que nós temos, certo? Bora lá, não vamos perder mais tempo, certo? Onde está meu mouse aqui? Os objetivos da aula de hoje são quais? Entender o que é um sistema operacional, certo? E você vai ver bastante essa sigla SO, certo? Sistema operacional. Compreender por que o sistema operacional ele é essencial para o nosso computador funcionar. E quando eu digo computador, não pense somente um notebook, um PC, pense também em celular, certo? Identificar exemplos comuns de sistemas operacionais, certo? O que nós temos de sistemas operacionais modernos hoje em computadores, em celulares, certo? Em servidores. Relacionar o sistema operacional com a interação entre nós, usuários, e a máquina, certo? Opa! Perdão. Muito bem. Para começar a conversa, o que acontece quando a gente liga o PC, certo? A gente clica no botão de power lá, botão de ligar, e daí? O que ocorre, certo? Vocês já pararam para pensar nisso, certo? Você apertou o botão e pá, certo? Ícone, imagem, tudo. Mas quem que organiza isso, certo? Quem que, de fato, faz aparecer as coisas, certo? Quem que é responsável por dizer a nossa tela o que ele vai mostrar, certo? Ah, cada vez que eu clico numa tecla, certo? Quem que faz aparecer ali as letras, certo? Controlar as janelas, os ícones, o mouse, tudo isso. É um software especial, certo? Esse cara é o nosso sistema operacional, certo? Ele é o software mais importante do nosso computador, certo? É ele que vai organizar tudo, ele que é o nosso chefe, ele que é o nosso maestro, numa analogia. Quais que são as funções de um sistema operacional? É ele que vai controlar todo o hardware. E o que é o hardware? São todas as peças físicas, o processador, ou a CPU, certo? Memória RAM, disco, placa de vídeo, teclado, monitor, mouse, webcam, impressora, o que for, certo? Tudo que é físico, que você consegue tocar, né? Se eu abrisse o computador, eu poderia pegar na mão a CPU, poderia pegar na mão a memória RAM, e nós vamos ver o que cada uma dessas peças faz numa futura aula, certo? Todas essas peças, a parte física, quem controla elas é o sistema operacional, certo? Além de controlar todas essas peças, ele vai gerenciar outros softwares, outros aplicativos que vão rodar, certo? Na minha máquina, no meu computador, no meu PC, no meu celular, certo? Ah, quando eu abro um navegador, quando eu abrir um Chrome, um Firefox, um Edge, um Vivaldi, um Opera, não sei o que vocês usam, certo? Eu posso ter muita gente que usa Opera aqui, porque tem bastante propaganda, né? Opera GX, por exemplo. Quando você abre um operador, quando você abre um navegador, perdão, quando você abre um Opera, um Chrome, quem que diz como é que ele roda no fim das contas, certo? Como é que... Ah, eu quero que ele exiba nessa tela aqui, certo? Ah, eu quero redimensionar ele, certo? Ah, eu quero que ele exiba som, que ele exiba imagem, que ele imita som, certo? Ah, quando eu rodo um YouTube, por exemplo, lá. Tudo isso, quem vai controlar por detrás dos panos é o sistema operacional. O nosso aplicativo, o nosso navegador, ele roda em cima do sistema operacional, certo? Ele precisa do sistema operacional para conseguir rodar. Eu não posso ter um computador somente com o navegador. O navegador ele vai ter que ser instalado em um sistema operacional, certo? Ele vai rodar em cima, ele depende, certo? E quando você liga também o teu computador, certo? Que tem lá embaixo a barra de tarefa, por exemplo, os botões, tem os ícones, certo? Você abre um programa, ele vai abrir uma janela.
Toda essa parte gráfica, essa parte visual, essa interface, certo? É o sistema operacional que fornece para a gente. No caso, aqui a gente geralmente pensa em uma interface gráfica, certo? Ícone, mouse, né, janelinha, essas coisas assim. Não é o único tipo de interface que existe, certo? Existe interface também textual, só texto, certo? Puta, mas como assim só texto? Você abre, você liga o teu PC e ele é só um terminalzão, só texto. Exatamente. Pô, mas isso é coisa da pedra, né? Será que tem utilidade hoje? O que vocês acham? Alguém aqui já ouviu falar de um computador que é só texto? Vocês acham que isso ainda tem utilidade no dia de hoje? Você acha que isso é... Tem gente que ainda usa esse tipo de sistema? Você liga e é só texto? Cadê meu Meet para eu poder ler? Sim, eu acho que ainda funciona. Para que utilidade será? Por que alguém ia querer ficar lidando com texto se tem uma parte gráfica, que é uma coisa mais agradável de usar? Falaram que não. Vocês acham que não tem por que alguém rodar texto ainda? Né? Um sistema que é só texto. Eu vou dizer para vocês que tem, certo? Tem utilidade. Tem sistemas modernos que você pode rodar ele de forma que é só um terminal, só linha de comando, certo? Deixa eu abrir um terminal aqui para vocês terem uma noção. Isto aqui é um exemplo de terminal, certo? Que você digita as coisas aqui e é só texto, certo? Tem utilidade, certo? Tem sistemas operacionais inteiros que são somente isso, por exemplo. Eu, em casa, rodo um sistema assim. Ah, professor, mas por que utilidade que tem isso? Para que você usa isso? Tá? Eu utilizo como um servidor. Ah, professor, o que é um servidor? Eu estou me adiantando aqui já, tá? Só para a gente entender um pouquinho melhor. O que é um servidor? É um computador, certo? Que eu deixo ligado 24 horas por dia que roda coisa para mim. É só isso. É um outro computador. A gente pensa em falar, tá no servidor. É um computadorzão grande, certo? De uma empresa, por exemplo. Ah, mas por que eu rodo ele de forma só linha de comando, não rodo interface gráfica nele? Não tenho janela, não tenho ícones, não tenho menus. Porque o meu servidor, certo? Não nada mais é do que um notebook velho que eu deixo rodando lá. E ele é tão fraco, ele é tão velho, que eu preciso pegar o máximo de performance dele. E se o meu computador, meu notebook, ele desenhar na tela, ele fizer janelas, ele colocar ícones, isso tem um consumo, certo? Isso tem um impacto na velocidade do computador. E eu quero tentar extrair o máximo dele. Não tem o que eu rodo no meu servidor, certo? Meus scripts, meus bots de Discord, por exemplo, certo? Eu não preciso de uma interface gráfica, eu não preciso de nada visual, certo? Só texto me basta. Então não tem por que eu rodar. Eu rodo em linha de comando apenas, certo? Apenas de forma textual. Servidores também, certo? Você pensar lá nas grandes empresas, certo? Também não tem necessidade de ter uma interface gráfica. Eles também tentam tirar o máximo de proveito possível, o máximo de performance, o máximo de desempenho da máquina. Né? Também roda de forma sem interface gráfica. Então, sim, existe até hoje. É utilizado. É utilizado profissionalmente, certo? No dia a dia, nós, usuários, não tem por que você sofrer com isso. Certo? São casos mais especiais. E essa interface também textual também é controlada por um sistema operacional. Certo? Uma analogia aqui com o sistema operacional seria o quê? Pensar nele como um cérebro, certo? De um corpo. O corpo ele vai coordenar todos os órgãos, certo? São todos os... Ou melhor, o corpo. O cérebro ele vai coordenar todos os nossos órgãos, certo? Nossos órgãos seriam o quê? Seriam os nossos... seriam as partes de hardware, né?
Ah, vai controlar o monitor, vai controlar a placa de vídeo, vai controlar a memória RAM, né? E ele também controla todos os nossos pensamentos e nossas ações. Nós podemos pensar nessa analogia, esses pensamentos e ações como os diferentes aplicativos, certo? Sem um sistema operacional, certo? Sem um sistema operacional, o computador ele é só um amontoado de peças, certo? Que não vão conseguir fazer muita coisa por si só. Eu preciso do sistema operacional para controlar todas essas peças, para que o meu computador seja útil, certo? Por que que o nosso sistema operacional ele é essencial, certo? Imagine tentar usar o computador, certo? As peças do computador de forma direta, certo? É basicamente impossível, certo? O sistema operacional, certo? Ele faz todo o trabalho pesado para nós, certo? Ele vai traduzir os nossos comandos, os cliques do mouse, as teclas que nós digitamos, certo? Em instruções que o hardware vai entender, certo? Ele vai organizar tudo para a gente, os nossos arquivos, certo? As diferentes pastas que eu tenho, os diferentes arquivos, aonde que eles vão ficar, quem que pode acessar, quem que tem permissão de acesso. Todos os recursos do computador, quem que pode usar o processador agora, olha. Ah, eu tenho 2 programas rodando ao mesmo tempo, eu tenho um jogo e eu tenho um navegador. Ah, quem que vai ter recurso, quem que vai ter mais recurso do que o outro, certo? Ah, quem que vai guardar nesse espaço da memória RAM, quem que vai usar do processador nesse momento, certo? E é ele que vai também conversar com os nossos equipamentos que nós conectamos no computador. Tudo isso a gente vai ver mais em detalhes para frente, não se preocupem, certo? Ah, conectei uma webcam, conectei um pendrive, conectei uma impressora, conectei o que for que eu conectar, certo? Quem vai conversar com ele, quem vai fazer essa conexão é o sistema operacional também, certo? Sem o sistema operacional, então, o nosso computador, o nosso celular, o que fosse, seria apenas um peso de papel. Exemplos de sistemas operacionais que nós temos. Alguém consegue me dizer um sistema operacional? O que vocês estão usando de sistema operacional aí no laboratório, por exemplo? O que vocês me dizem? Windows. Muito bem. Alguém consegue me falar um outro exemplo desse sistema operacional? Outros, o que vocês conhecem? De cabeça, certo? Falem lá. Escrevam lá. Além do Windows, alguém conhece algum outro? Linux, Mac, perfeito. Linux e Mac, Windows, Linux e Mac são os 3 principais sistemas operacionais modernos, certo? Para computadores, para desktop, certo? Notebook, que for. E para celular? Celular também tem que ter um sistema operacional. Alguém conhece os sistemas operacionais mobiles para celulares, para tablets? Modernos só temos 2, né? Atuais, relevantes. O que vocês me dizem? Alguém conhece? Android e iOS, perfeito. Exatamente, certo. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, né? Nos diferentes sistemas operacionais modernos que nós temos. Primeiramente o Windows, certo? O Windows, ele é o mais utilizado no mundo em computadores domésticos, certo? Computadores no escritório, por exemplo, aqui em sua casa, certo? Por que ele é tão utilizado, certo? Apesar dele ser pago, né? Ele é extremamente fácil de utilizar, a interface dele, certo?
A aparência dele é familiar a nós já depois de tantas décadas, certo? Ele é extremamente famoso pela sua compatibilidade. Como assim compatibilidade? Eu pego uma peça de uma empresa, pego uma peça de outra, pego uma outra peça de uma terceira empresa, certo? Eu vou pegar uma placa-mãe da ASUS, vou pegar uma memória da Crucial, vou pegar um processador da AMD, uma placa de vídeo da NVIDIA, e eu vou juntar tudo e ele vai funcionar, certo? Diferente, por exemplo, de um Mac, certo? Um Mac OS. Mac OS é da Apple. A Apple tem uma vida fácil, certo? Por que ela tem uma vida fácil? Porque os aparelhos em que vão rodar o Mac, é ela própria que constrói, ela sabe exatamente que peças que tem. Tá? Vai ter somente essa linha de processadores que eu fabrico, essa linha de memórias que ela não fabrica, mas ela usa, certo? O Windows não, né? Tem uma infinidade de fabricantes das diferentes peças de um computador. E mesmo assim ele consegue funcionar e funciona bem. O que mais? Temos ainda o macOS, né, que são exclusivos dos computadores Mac lá da Apple, né? São famosos por quê? Por questão do design deles, questão da estabilidade do sistema, certo? E da integração com diferentes produtos da Apple, né? Pessoal que tem macOS e que tem iOS, que tem iPhone, fala muito do AirDrop, por exemplo, né, que você consegue arrastar um aplicativo, um arquivo do teu notebook pro teu celular, assim, de forma fácil, por exemplo. Né? E por fim nós temos ainda o Linux, certo? Linux, extremamente poderoso, de código aberto e gratuito, em sua imensa maioria. Professor, como assim código aberto? Qualquer um pode ver como é que foi escrito o programa, certo? Diferente do Windows. O Windows, o código dele é fechado. Você não consegue ver, como é que ele está rodando, certo? Como é que foi escrito o programa para fazer isso? Você não tem acesso. No Linux você tem, certo? O Linux, não existe um Linux só, certo? Existem várias versões que nós chamamos de distribuições, certo? Para rodar o Linux. Por exemplo, Ubuntu, Mint, Fedora, Arch, certo? Entre outros. Eu em casa rodo uma distribuição chamada Debian, certo? Eu não sei, Juliano, se vocês têm laboratório com Linux aí. Se vocês tiverem, eu aposto, né, coloco uma grana boa, que deve ser o Linux Mint, certo? Tem? Deve ser o Mint, né? O Mint é uma distribuição do Linux que é familiar ao Windows, certo? Né, tem uma barrinha embaixo, lá tem um botãozinho no canto inferior esquerdo que você abre os programas e tudo mais. Quem que utiliza de Linux? Ora, a escola usa de Linux. Por que a escola usa de Linux? Porque é gratuito para começar a conversa. Né? Não precisa pagar licença. Certo? Quem mais que usa? É extremamente popular entre programadores e servidores. Certo? Por que é popular com servidores? Primeiro porque se você configurar ele de forma correta, ele é mais estável, ele não dá tanto erro, não dá tanto crash do que um Windows, certo? Ele é gratuito e você consegue extrair mais performance, mais desempenho da sua máquina com ele também, certo? Você consegue rodar, você consegue alterar o próprio código dele, ele é aberto, qualquer um pode modificar. Você consegue rodar na forma que eu rodo, certo? Que não tem uma interface gráfica para pegar mais desempenho. E é popular entre programadores também. Por que é popular entre programadores? Ora, os programadores vão desenvolver as aplicações para rodar nos servidores. Os servidores são Linux. O programador, então,
usa Linux também. Até aqui, galera. Tá fazendo sentido? Vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem que eu volte em alguma coisa? Algum comentário? Como é que nós estamos? Tá fácil, tá mais ou menos? Tá difícil? Se perdeu? Não se perdeu? Angústias, desesperos? Me contem. Certeza, galera. Então tá bom. Deixa eu só ver até que horas que vai essa aula. 11h45. Muito bem. Vamos em frente, então. Temos ainda para dispositivos móveis, certo? Para celulares, para tablets. Primeiro, o mais popular deles é o Android. O Android é lá do Google, certo? Ele também é de código aberto, ele é baseado no Linux, certo? O teu Android, se você for pesquisar, fuçar nas configurações, ele vai dizer lá que versão do Linux que ele está rodando por detrás, por exemplo. Que versão do kernel ele está usando por detrás. E a imensa maioria dos celulares que não são Apple, não são iOS, são Android, certo? Por que que ele é tão popular, certo? Primeiramente porque qualquer um pode criar um celular com base no Android, certo? Você não precisa pagar royalties, não precisa pagar nada para poder usar, ele é de código aberto, certo? E ele é extremamente personalizável. Os fabricantes conseguem mudar a aparência do Android sem muita dificuldade, certo? É um diferencial entre as diferentes marcas, certo? Não é somente a questão de quanto de memória RAM tem, quantidade de armazenamento, bateria, né? A aparência também vende, certo? É um diferencial entre as empresas. E também é popular porque a empresa que vai fabricar, certo? Ela não precisa desenvolver um sistema operacional próprio do zero, certo? E daí vai ter problema com aplicativos, por exemplo, certo? Vou ter que criar aplicativos para esse sistema operacional diferente, nada disso. E o outro que nós temos é o iOS da Apple, que é exclusivo para o iPhone, para o iPad, certo? É um sistema próprio da Apple, ali é o jardim murado da Apple, certo? Vai ter os seus próprios aplicativos, todo o ecossistema ali deles. Alguém conhece algum outro sistema operacional que não seja nenhum desses 5 que nós vimos? Não precisa nem ser moderno, antigo. É difícil, né? Você tem que ter estudado história, basicamente. Alguém consegue me citar algum? Alguém conhece? Só a título de curiosidade mesmo, tá? A gente não vai perder tempo vendo... Perder tempo entre aspas. A gente não vai ver a história dos sistemas operacionais. Claro, posso repetir sim. Alguém conhece algum sistema operacional que não seja esses 5? Que não seja Windows, Mac, Linux, Android e iOS? Não precisa ser um outro sistema moderno, pode ser um sistema antigo, por exemplo. Alguém já ouviu falar de algum outro? Ubuntu. Ubuntu, se a gente voltar aqui na tela anterior, ele está como exemplo de uma distribuição Linux, certo? O Ubuntu, ele é criado com base no Linux, então eu não vou considerar, certo? Ele é um sistema operacional que tem como base o Linux. Eu quero um sistema operacional que não tenha como base o Linux, seja outro sistema operacional, certo? O Ubuntu, por coincidência, ele tem como base uma outra distribuição, que é o Debian, certo? E o Debian que é feito com Linux.
Alguém conhece algum outro? Não conhece. Não tem problema, meus caros, porque não existe outros sistemas modernos com impacto, certo? Com presença de mercado. Existem outros, existem, certo? O próprio Windows, certo? A Microsoft, por muitos anos, por décadas, sinceramente, tentou ter um Windows Mobile, certo? Um Windows para celular, certo? Até uns, sei lá, uns 15 anos atrás tinha, né? Tinha o Windows Phone, por exemplo. Ainda na parte mobile, o Firefox, o navegador, ele teve um sistema operacional para celular também, Firefox OS. Era um lixo, certo? Chrome OS eu posso considerar um outro, sim. Ele também tem como base o Linux, certo? Mas ele é todo customizado pelo Google, certo? É um outro sistema operacional que tem uma presença no mercado que está crescendo, inclusive, né? Ainda principalmente em escola. Existem outros? Existiram outros? Existiu o Solaris, a IBM teve o OS2 e por aí vai. Tá? Mas isso não é relevante hoje em dia, certo? Isso é mais história. Muito bem, não vamos ficar na história, vamos seguir em frente. Vocês, meus caros, sabem qual sistema vocês usam, certo? Aí na sala ou em casa, só batendo o olho, certo? Ou no celular de vocês. Putz, eu estou rodando o quê? Vocês conseguem identificar, por exemplo? Creio que sim, né? Já estão acostumados, certo? Mesma coisa no celular. Se você tem um iPhone, você tem iOS. Se você não tem um iPhone, você vai ter Android. Eu duvido que alguém tenha um celular aí que não seja ou iPhone ou Android. Ou iOS ou Android. Não tem muito segredo aqui. Se a gente tentasse ligar o nosso computador sem um sistema operacional instalado, o que vocês acham que ia acontecer? Ele iria ligar, ele iria mostrar alguma coisa, ia ser só uma tela preta, ia ser só alguns textos, o que ia acontecer? Alguém já teve essa experiência? Você está montando um computador novo, você não instalou um sistema operacional ainda. O que ocorre quando você liga? Alguém chuta? O que será que acontece? Vai acontecer alguma coisa para começar a conversa? O que vocês me dizem? Uhum. Tem um computador que não tem um sistema operacional, ou o sistema operacional está corrompido, certo? Quando você liga, quando você clica no botão de ligar ali, o que será que acontece? Alguém tem... O que vocês chutam que acontece? Vai acontecer alguma coisa? Não vai? O que vocês acham? Se você não sabe, arrisque, pense, chute. Certo? Na opinião de vocês. Que não acontece nada. Não vai acontecer muita coisa, mas vai acontecer o quê no máximo? Opa. Vai acontecer no máximo aparecer alguns textos, sistema não encontrado, por exemplo. Ué, mas de onde que veio esse texto se não tem sistema operacional? A nossa placa-mãe, e nós vamos ver uma aula sobre o que é a placa-mãe mais para frente, certo? Que é onde todo mundo se conecta, todos os outros hardwares se conectam, onde eu vou conectar meu processador, conectar minha memória, minha placa de vídeo, etc. A placa-mãe, ela tem um sistema extremamente básico de embutido nela, certo? Que a gente chama de BIOS. A BIOS, certo? Ela vai mandar uma mensagem: opa, eu não encontrei um sistema operacional para inicializar. Vai ser basicamente isso. Não vai ter muito mais, certo, informação do que isso. Precisamos de um sistema operacional
para rodar a nossa máquina, certo? Do contrário, não vai para frente. Muito bem, galerinha. A gente vai fazer um encerramento aqui para o pessoal da edição, certo? Pessoal, essas aulas são gravadas, para o pessoal da edição ficar feliz. E logo em seguida a gente começa com a nossa segunda aula, que nós vamos continuar a falar de sistema operacional, certo? E se sobrar tempo a gente faz um Kahoot ainda. Vamos fazer o encerramento então? Muito bem, pessoal. A gente fica por aqui então, essa aula introdutória de sistemas operacionais. Nós voltamos à nossa segunda aula, continuando a ver sistemas operacionais, vendo as características de um sistema operacional, o que de fato ele faz. Ficamos aqui então, até a próxima, galerinha. Até mais.